Hoje nós vamos estudar o segundo capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino não é desse mundo. Jesus, pouco antes da crucificação, quando estava sendo interrogado por Pilatos, ouviu a seguinte pergunta: És o rei dos judeus? No que Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Nós podemos observar nessa resposta de Jesus que ele está falando que, se o reino dele não é deste mundo, existe um outro reino onde Jesus é o rei. Se ele não é deste mundo, ele está num outro mundo. Nessa passagem, Jesus está apresentando para nós a vida futura. Mas, mesmo Jesus não sendo um rei deste mundo, nós não podemos negar que, devido à sua elevação espiritual, que ele demonstrou em todos os atos de sua existência, aqui na Terra ele possui a realeza moral. Nessa passagem, então, nós vamos ver que Jesus vai se referir à vida futura, apesar dele não apresentar essa vida futura com detalhes, porque, como nós já dissemos em um estudo anterior, certos ensinamentos, como a vida futura e a reencarnação, só poderiam ser esclarecidos em pormenores quando a humanidade estivesse mais madura e os conhecimentos da humanidade avançassem. Então, Jesus apresenta a vida futura apenas como princípio. Mas uma coisa é muito importante: em todos os momentos ele deixa claro que conquistar a felicidade na vida futura deve ser o objetivo que a humanidade busque alcançar através da prática do bem, da prática do amor e da prática da caridade. Os judeus, que era o povo da época que Jesus estava encarnado, os judeus daquela época, eles não tinham uma ideia muito clara a respeito da vida futura. Eles tinham uma ideia muito imprecisa. E como nós dissemos, Jesus também não entrou em muitos detalhes, frisando apenas que o objetivo da humanidade deveria ser trabalhar no bem, no amor e na caridade para conquistar a felicidade nessa vida futura. 1500 anos depois, com o amadurecimento da humanidade, com o desenvolvimento dos conhecimentos científicos e tudo mais, o Espiritismo pode então trazer os conhecimentos da vida futura, através do depoimento dos seres que estão nessa vida, que são os espíritos, ou seja, pessoas como nós despojadas do corpo físico, que se desmaterializou com a morte, mas o espírito liberto, viver na vida futura, agora vai trazer, através da mediunidade, depoimentos explicando com detalhes para quem quiser ouvir como que é a vida futura. E a vida futura vai trazer para nós uma grande transformação. Por quê? Quando a gente duvida da vida futura, ou seja, acredita apenas nessa existência, que existe apenas essa vida e nada além, o que acontece? Todas as dificuldades pelas quais nos passamos se tornam uma perene angústia e nós perdemos qualquer esperança de um futuro melhor. Sem a crença na vida futura, a importância que nós damos aos bens, às coisas da vida terrena, se torna muito grande, porque não existe nada além. Porém, a ideia clara e precisa da vida futura vai trazer para nós o quê? Uma fé inabalável no porvir, uma fé inabalável no futuro. Por quê? Ela traz para nós a certeza de que os sofrimentos e as dificuldades da vida terrena são passageiros. Eles vão passar. E, se nós procedermos corretamente, com fé em Deus, novamente, insistimos, praticando o amor, a caridade e o bem, nós, após superarmos estes sofrimentos da vida terrena, conquistaremos a felicidade que nós tanto esperamos. Então, com base nesses conhecimentos, nós nos esforçamos para nos tornar cada vez mais pessoas melhores. E as dificuldades da vida terrena se tornam pequenos incidentes que nós suportamos com paciência,
pois diante da eternidade eles se tornam de curta duração, o que torna a nossa vida menos amarga. Mas isso não quer dizer que nós não devemos dar importância aos nossos afazeres terrenos, porque Deus não condena as alegrias terrenas, que nós busquemos o nosso bem-estar, que nós trabalhemos, que nós contribuamos para a construção de um mundo melhor. O que Deus condena é o abuso dos bens terrenos com o esquecimento das conquistas dos bens do espírito. Mas, se nós soubermos equilibrar a busca dos bens da alma, nada nos impede também de conquistarmos, desde que nós cumpramos as leis divinas e não prejudiquemos a ninguém, os bens terrenos e contribuamos também para o progresso material do mundo. Com o conhecimento da vida futura, até mesmo a morte deixa de ser aterradora, deixa de nos trazer medo, porque ela se torna uma porta de libertação para o nosso verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual. Ela nos traz a certeza de que, se nós suportarmos bem os desafios da vida de acordo com as leis de Deus, de acordo com o Evangelho de Jesus, nós vamos, depois desta morte, desta passagem para o outro mundo, conquistar a felicidade. Então, o medo da morte também diminui. A certeza de reencontrarmos com aqueles que se foram antes de nós se torna uma realidade. Porque, como nós dissemos, os próprios espíritos que já desencarnaram e que estão naquela vida nos dão a certeza de que ela existe. Dessa forma, o Espiritismo presta um grande favor para a sociedade, para a humanidade, porque ele mostra a solidariedade que existe entre todas as nossas existências. A solidariedade que todos nós, seres que habitamos esse mundo, devemos ter uns com os outros. E até mesmo a solidariedade de todos os seres de todos os mundos, que contribuem para a evolução um dos outros, os mais adiantados, os mais atrasados, mostrando dessa forma que Deus, em sua soberana bondade e justiça, estatuiu, redigiu a lei da fraternidade universal. Para terminar esse capítulo, tem uma mensagem muito interessante, que é uma mensagem de uma rainha de França, que desencarnou, chegou no mundo espiritual e vem, através da mediunidade, dar o seu depoimento sobre a realidade que ela encontrou naquele mundo, no mundo espiritual, na vida futura. E é muito interessante que ela começa a mensagem dizendo que antes ela era muito orgulhosa. E que chegando lá, ela, que era rainha e que era muito orgulhosa e se achava maior que os outros, ela vê que ela não está feliz. E ela fica chocada quando vê que da realeza terrena ela não pôde levar nada para aquele mundo. Ela conta que ela se sente humilhada porque vê homens que ela julgava insignificantes e desprezava por não ter sangue nobre, agora estão numa posição superior a ela, porque, quando encarnados, praticavam o bem, o amor e a caridade. Para concluir, então, a mensagem dela, o que ela vai dizer? Que quando nós chegamos ao mundo espiritual, não se pergunta qual foi a nossa posição, mas sim quanto bem nós fizemos, quanta lágrima nós enxugamos. E ela conclui a mensagem pedindo orações por todos aqueles que, devido ao seu proceder, ao seu mau proceder enquanto encarnados, buscando conquistar apenas os tesouros terrenos em detrimento dos tesouros da alma, agora se encontram em sofrimento, pedindo preces por ela e por estes. Agradecemos a todos que participaram conosco desse estudo. Indicamos mais uma música, Imortalidade da Alma, de Tim e Vanessa, que é uma música muito simples, mas que traz para nós muita esperança diante das dificuldades da vida, devido à certeza de que nós somos espíritos imortais.
Muito obrigado a todos. Até uma nova oportunidade.